Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Um Viking de Óculos. Eu queria trocar uma ideia aqui hoje, especialmente com a galera da filosofia MGTOW, com os masculinistas e com quem está começando agora a tomar a Red Pill, começando a perceber como funciona a sociedade ginocentrista e começando a perceber que os comportamentos perversos nem sempre vêm só dos homens. Então eu vou colocar um áudio que eu recebi agora, a gente vai ouvir esse áudio absurdo, esse crime que fizeram contra esse homem, e depois eu quero comentar algumas coisas interessantes, porque esse áudio que vocês vão ouvir agora, apesar de ser uma situação escabrosa, um descalabro contra a dignidade humana, isso é comum, meus amigos. E eu já ouvi casos parecidos com esses, e é o que eu vou comentar depois. Então se liga aí e vamos ouvir. Olá, boa tarde, Paulo. Então, igual conversamos aquele dia, você pediu me mandar um áudio sobre o que eu venho passando. Cara, sinceramente nem sei como te falar, porque é tanta coisa que eu passei. Casei com a primeira esposa em 2007. Com 3 meses de casamento, descobri tantas mentiras que ela havia me contado que eu pedi a separação. Após 3 dias que ela recebeu a intimação da separação, ela foi na delegacia e me acusou de ter abusado do meu enteado. Ok. Mais ou menos um mês depois ela veio atrás de mim, pediu perdão, pediu para voltar, pediu uma chance, falou todas as coisas que ela tinha inventado e tal. Voltamos. O processo continuou correndo. Em 2012, separei dela novamente. Esse processo que começou em 2007, esse processo foi acabar em 2013. E deu que nunca nada aconteceu. Processo inconclusivo para abuso, deu que nada aconteceu. Beleza. Em 2012, eu separei dela novamente. Após o processo de 2013 acabar, em 2014 ela foi e me acusou novamente. Aí a promotoria analisou o caso e nem levou o caso para frente. Pediu a extinção do processo. Ok. Em 2015, quando eu comecei a apresentar as coisas do apartamento que eu comprei, da casa que eu comprei, as cirurgias plásticas que eu paguei para ela, tudo que ela pediu eu pagava. Quando eu comecei a apresentar tudo para a justiça, mostrando que ela estava mentindo por tudo que ela estava fazendo, beleza, em 2015 ela foi e me acusou de novo, sendo que do dia 23 de novembro de 2012 eu nunca mais tinha tido contato com o meu enteado, só tinha, nem com as minhas filhas, que eu tive 2 meninas com ela, e ela foi e me acusou novamente, beleza. Nisso eu já estava num segundo relacionamento, uma mulher também difícil, que é onde eu fazia de tudo para ela, para a família dela, só pensava em dinheiro, 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 só essas coisas. Beleza. Em janeiro de 2017, eu separei dessa segunda esposa. Ela olhou para minha cara e disse que se eu não pagasse a pensão que ela queria, se eu não desse as coisas que ela queria, ela faria comigo a mesma coisa que a primeira tinha feito. E nisso que eu estou falando, eu tenho áudios que comprovam isso. Eu tenho um WhatsApp inteiro do ano de 2017, onde mostra essa mulher atrás de mim, essa mulher pedindo para voltar comigo, essa mulher pedindo para me ficar com ela, essa mulher vindo me posar na casa dela, vídeos do meu filho brincando comigo, vídeos que ela gravava, meu filho no portão esperando eu chegar. No dia 22 de maio de 2017, ela me chamou para almoçar na casa dela, eu fui, almocei na casa dela, tudo bem e tal, passamos uma tarde tranquila ali, separados, mas ali brincando com meu filho. À noite, ela me ligou 27 vezes, mandou várias mensagens no WhatsApp, eu não respondi. Ao ligar na minha casa, meu pai já estava cansado de tanto essa mulher atrás de mim, de tanto essa mulher não me dar em paz. A gente separado, ela estava fazendo igual a primeira, não me dava paz. Meu pai catou o telefone e falou, ele saiu com a namorada dele e desligou o telefone na cara dela. Beleza. Aí, quando eu cheguei em casa, que meu pai contou o que tinha acontecido, que ele contou o que tinha acontecido, eu catei o celular, né, tava lá todas as ligações dela, eu retornei para ela. Perguntei, aconteceu alguma coisa com o neném? Aí ela começou a me interrogar, onde você tá? Com quem que você tava? Isso, aquilo outro. Eu falei pra ela, a gente tá separado, não devo satisfação pra você e tal. Aí ela foi falar, aquele vagabundo do seu pai desligou o telefone na minha cara. Aí eu falei pra ela, é direito dele, ele não aguenta mais você atrás de mim, a gente tá separado, você tem que tocar a sua vida, eu vou tocar a minha. Aí ela pegou e falou assim,
Então você está defendendo o vagabundo do seu pai? Então fica com ele, esquece que você tem filho. Isso no dia 22 de maio de 2017. No dia 23 de maio de 2017, ela foi na delegacia, falou que desde a separação eu vinha ameaçando ela de morte, que ela não podia sair de casa, que ela morria de medo de mim, que eu estava abusando do meu filho. Ocorreu que 15 dias após isso, ela voltou na promotoria junto com a irmã dela e disse que eu estava dessa vez mandando gente atrás dela. Decretaram minha prisão. E nisso eu fiquei 1 ano preso esperando a audiência. Tive minha audiência, foi apresentadas as alegações, tudo lá, fui absolvido. Vai fazer 2 meses que eu fui absolvido, que eu saí da penitenciária. E estou até hoje sem ver meus filhos, essas vezes mulher me perseguindo, ficam indo na casa da minha mãe, me xingam, ficam batendo fotos, às vezes tem carro de vizinho na frente, tiram foto dos carros do vizinho, alegam que é meu, e não me param de me perturbar. Aí eu falo, será que somos nós mesmos, os homens, as piores criaturas que existem no mundo, ou são as mulheres? Então, bom, primeira coisa que eu quero atentar aqui, que é o que eu sempre falo nos vídeos, são as red flags, porque são elas que vão te salvar de um possível relacionamento turbulento, são elas que vão salvar vocês de um período atrás das grades. Então a gente nota aqui que com 3 meses de casamento ele percebeu que a mulher era mitômana, né? Então ela sofria de mitomania, e isso por si só já é o suficiente para cair fora. Mitomania é altamente associado a transtornos de personalidade do cluster B. Então ela fez uma falsa acusação contra ele. Outra coisa que também é associada a transtornos de personalidade do cluster B. Um estudo do Rose Blush, da década de 80, mostrou que 80% das acusações falsas de pedofilia eram cometidas por borderlines ou histriônicos, tá? Depois da falsa acusação, ela fez aquelas promessas de mudança que essas mulheres fazem sempre, que elas nunca mudam, é só para atrair o cara para o relacionamento abusivo. Eu acho importante aqui não julgar a situação, porque se a gente olhar em retrospecto, é óbvio que é uma insanidade você voltar com uma mulher que fez uma acusação de pedofilia contra você. Mas só quem já esteve envolvido nesse tipo de situação sabe como a autoestima fica frágil, como eles conseguem manipular, fazendo você sentir pena deles, mesmo em casos extremos como esse que a gente está vendo aqui. Aí deu que o processo era inconclusivo, né? Por falta de evidência, porque a acusação não era verdadeira. Então o que deveria ter sido feito aqui, na minha opinião de leigo, porque eu não tenho muito conhecimento em direito, é denunciação caluniosa na hora. Se uma mulher faz uma acusação contra você que é falsa e ela não consegue provar, você não pode deixar barato. Os homens pegam muito leve, não deixe barato. Entre na justiça, nem que você tenha que pedir dinheiro emprestado para pagar advogado, processe. A gente tem que fazer isso. Então olha só, uma nova acusação e em 2015 outra acusação. Então uma acusação falsa atrás da outra. E essas criaturas abomináveis perversas fazem isso não apenas com o homem, mas com vários outros. Eles fazem filas de vítimas e a justiça não faz nada. Porque uma mentira de uma mulher vale mais que 1000 verdades de um homem na vara de família, né? Então olha aqui. Outra coisa comum que a gente nota. Em janeiro de 2017, ou você me paga ou eu faço X e Y. Eu até tenho outros depoimentos aqui no canal de homens que foram parar na vara de família e antes de entrar para a audiência, a mulher fala assim, ó, ou você me paga tal quantia, ou você nunca mais vai ver seu filho. Ou você me paga tal quantia, ou eu vou solicitar a pensão dos seus pais para receber uma quantia maior. E o cara assustado e às vezes mal orientado pelo advogado acaba aceitando e se envolve numa encrenca terrível. Então esse tipo de chantagem que a gente está vendo aqui é extremamente comum. Extremamente comum. A pessoa fala que se você não pagar tal quantidade, você vai sofrer tais consequências. Aí essa quantidade absurda de homens que estão sendo presos por inadimplência alimentícia ou estão desempregados
ou passaram por uma chantagem desse tipo. Mas a sociedade quer enfiar a goela abaixo que esses caras não estão pagando pensão porque eles são negligentes como pais. Quando na verdade existem sim casos assim, mas esses casos são minoria. A maioria está desempregado e a mulher manda prender assim mesmo porque não se importa com o pai do próprio filho, ou esses caras sofreram chantagem e estão tendo que arcar com quantidades absurdas mensalmente, muito fora da realidade que ele tem. Aí não pede redução por quê? Porque sabe que vai ter uma retaliação, sabe que para pedir redução não é tão fácil assim. Então tem um conjunto de fatores que estão em jogo para acabar com a vida do cara. Então a gente nota aqui também a inversão. Isso aqui é regra, quase regra em comportamento cluster B, ressaltando que a gente não sabe se é ou não cluster B, mas a julgar pelas poucas informações aqui, a gente pode entrar na esfera especulativa. Aí ele me persegue. Essa mentira é a mais comum vinda da boca de uma mulher que é stalker. Ela persegue, ela faz escândalo no trabalho do cara, ela liga para o cara incessantemente, como a gente viu aqui 27 vezes num único dia, e para toda a sociedade ela manipula prints, ela tenta forjar conversas, ela tenta distorcer a situação para falar que o homem não superou, que ele é que persegue. Então é uma filha da putagem nível absurdo, porque esse tipo de projeção, intencional ou não, é muito comum. Então acontece isso com muita frequência. O homem é acusado de estar perseguindo a ex-companheira quando a realidade é diametralmente oposta. Então, infelizmente, a sociedade sempre acredita no lado frágil, coloca esse adjetivo entre aspas, enquanto isso os homens estão aí sendo massacrados, obliterados emocionalmente, mutilados pela vara de família e com o apoio da sociedade que sempre vê o homem como abusador. Outro ponto importante aqui. Ou seu filho ou fulano. Nesse caso foi o pai. A mulher fez a exigência aqui absurda de mandar o ex-marido, pai da criança, escolher entre o pai dele ou o filho. É uma insanidade, uma falta... Eu não vou nem dizer que é falta de empatia, porque é perversão. As pessoas são más, são malvadas. E elas vão fazer de tudo para destruir a vida do outro. Até, inclusive, intencionalmente, levá-los ao suicídio. Depois de 6 anos de casado, a criança nasceu, ficou 1 ano morando junto com a criança, até que quando a menina tinha 1 ano e 1 semana depois do aniversário dela, ela saiu de casa, não dizendo para onde ia, encostou um caminhão de mudança e levou tudo, inclusive a criança. Mas eu acabei achando a mãe em outro município e ia visitar a criança. Mas a coisa ficava cada vez mais difícil, a visitação. A criança está doentinha, não pode, está com febre, essas coisinhas, né? Eu ia, mas não conseguia ver, até que eu entrei com um processo de regulamentação de visita. Ela, para se defender nesse processo de regulamentação de visita, não sei o que, de se defender de quê, mas ela argumentou que não deixava eu ver a criança porque eu abusava sexualmente da criança. A defesa dela no processo de regulamentação foi o abuso sexual, pseudo-abuso sexual. Né? E deu certo, né? Pelo visto. A psicóloga que atesta pela primeira vez faz questão de botar depois nos relatórios dela é que existiam indícios físicos de abuso sexual. Não foi nem laudo nem parecer, foram 3 linhas. Tá? Não é laudo nem parecer, é uma coisa que não é nada, tá? Porque um laudo tem que seguir as normas do Conselho Federal de Psicologia. Para ser um laudo psicológico tem que ter isso. Tá? E não só como ela intitulou o documento, foi uma declaração. Declaro que a criança está sofrendo abuso sexual incestuoso na primeira infância, devendo ficar afastada do pai ou agressor. Os termos são esses. Ponto final, acabou.
e destruiu 2 vidas. Em 2004, o próprio juiz que tinha cassado o meu direito de visitação cassou a liminar dele próprio, regulamentando a visita provisoriamente até o final do processo. Então eu passei a ter o direito garantido de visitação pelo juiz de primeira instância. A mãe recorre, faz um agravo de instrumento. Neste agravo de instrumento, o tribunal assegura ao pai o direito de visitação. Mas, embora com direito assegurado, a mãe não deixa ver, não deixa mesmo. Eu reclamo ao juiz, não consigo ver. O juiz pede parecer psicológico. Parecer psicológico de isso é caso de terapia. Um crime, tá, cometido contra a criança pela mãe. O juiz quer tratar como terapia. Para mim, não é caso de terapia. Para mim é caso de polícia. É caso de cadeia. Então vai ser muito difícil um convívio com essa criança. Eu acho que é uma criança que morreu. Tanto o pai perde os filhos aí. Eu perdi a minha. Mas vou continuar lutando, tá? Para vê-la, tá? E tentar algum tipo de contato com essa criança. Mas não tenho muita esperança de reverter esse quadro. Todo mundo diz que estamos protegendo a criança, mas o que acontece na realidade é que a criança está completamente desprotegida na mão da mãe. Porque quando uma criança está envolvida numa acusação de abuso sexual, já não importa se essa acusação é falsa ou verdadeira, ela está em risco. Porque se for verdadeira, é o pai que tem que ser afastado. Mas e se for falsa? A mãe deve ser afastada?